Vou passar a palavra de imediato para a doutora Thalita. A doutora Thalita vai falar sobre um outro tema bastante interessante, que é o split payment. No início da exposição, da primeira exposição, eu mencionei que a gente estava se aproximando do modelo europeu, mas agora a gente vai falar de algo que acho que só vai existir no Brasil, né? Então, e que por isso tem suscitado tantos debates. Então, já vou passar de imediato a palavra para a senhora. Temos texto posto agora, e não mais texto proposto, não é verdade? Desembargadora Maura, desembargador Jamil, meus colegas de mesa, professor Marcos, professor Matheus Pontalti, que é um jovem jurista e a quem eu já tenho uma admiração muito grande, e fiquei muito feliz e imensamente honrada com o seu convite. Muito obrigada. Eu cumprimento aqui meu grande mestre, professor Leonardo Buissa. É um prazer, professor, desembargador Abel, Sérgio Araújo, meu colega de academia de 18 anos de IBET Goiânia, Karen Dias, Paula Félix, procuradora do Estado de Goiás, está lotada na tributária, minha irmã, senhoras e senhores, né? Peço perdão, licença por esse momento. É uma felicidade muito grande estar em Goiás, em Goiânia, em uma das minhas cidades, eu digo uma das minhas terras porque eu sou tocantinense, mas eu nasci goiana, depois o direito me transformou em tocantinense, que eu sou de Araguaína, no interior do Tocantins. Então, o direito me disse que o direito cria suas próprias realidades, não é? Nasci goiana, me tornei tocantinense, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema que é muito caro a todos nós. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma contextualização, com a autorização do professor Matheus, trazendo a reforma tributária e outras reformas do direito tributário, e na segunda parte eu tratarei do split payment, o que é, né, esse tal split payment. E nessa contextualização da reforma tributária, eu acho que é um evento que nos permite fazer isso, porque todas as palestras, Jaciara Morgado, minha colega de longa data de advocacia privada aqui em Goiás também, nós temos, hoje, eu acho que nós vivemos um momento extremamente disruptivo. Esse termo, desembargadora, ele já se perdeu um pouco, né? Dizer que algo é disruptivo, mas eu vejo hoje 5 grandes reformas. Eu peço licença para os meus colegas para ficar um pouquinho de costas para vocês. Nós vivemos 5 grandes reformas hoje, sob a minha perspectiva no Brasil, em matéria tributária. Primeira, reforma do consumo, que é que nós estamos, em essência, discutindo aqui nesses 2 dias. Uma reforma do imposto de renda, que já começou. E a reforma do imposto sobre a renda é uma reforma que depende de um único ente, depende só da União Federal. Então, o governo federal, esse novo governo, desde que assumiu, já tomou grandes medidas em matéria de tributação federal. Já alterou a tributação das subvenções, já trouxe a tributação de offshores, fundos fechados, nós tivemos a alteração na tributação do JCP, juros sobre capital próprio, estamos discutindo tributação, fim da isenção dos dividendos, isso tudo dentro de uma grande reforma do imposto sobre a renda, né? Dia desses, agora, tivemos uma medida para trazer um pouco mais de caixa para o governo, com a atualização do valor dos imóveis no imposto de renda. Nós temos uma terceira reforma, que é do patrimônio, ITCMD, ITBI, que é uma reforma que veio, ela veio acessória na reforma do consumo. Temos uma discussão sobre a tributação da folha de salários, que é uma reforma que o governo federal diz que vai colocar em pauta assim que votarmos, né, dermos a tratativa para as leis complementares do IVA dual. E uma quinta reforma, que talvez nesse fórum nos interesse ainda mais, que é a reforma do processo tributário. A reforma do processo tributário, ela se iniciou, e aí eu tenho uma imensa satisfação de dizer isso, que eu participei desde o início desse trabalho, Luciano Faria está aqui também, Karen Dias participam comigo academicamente nessa reforma do processo tributário. A reforma do processo tributário, ela se iniciou, olha, vejam que interessante, desembargadora Maura, nós nunca tivemos, na nossa história, nós somos considerados o pior país do mundo
dentre todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, nós somos considerados a pior tributação, pior sistema tributário de todos. E nós nunca tivemos um diagnóstico para entender por que o nosso sistema tributário é tão ruim. E graças, vereador Marcos, ao professor Marcos Lívio Gomes, quando esteve no CNJ ao lado do ministro Luiz Fux, na presidência do ministro Luiz Fux, o professor Marcos Lívio ainda estava como juiz, ele não tinha se aposentado, e ele estava à frente do CNJ de uma secretaria específica, e ele teve a oportunidade de colocar um diagnóstico, de construir um diagnóstico que foi feito pelo INSPER, e foi um diagnóstico espetacular, senhores, espetacular, espetacular. É um diagnóstico que vocês precisam conhecer, ele traz assim, números e problemas do judiciário, do contencioso administrativo e judicial tributário brasileiro. Com base nesse diagnóstico, o ministro Luiz Fux, em um ato conjunto com o então presidente do Senado Federal, o senador de Minas Gerais, que é o atual presidente, não, do Senado, Pacheco, obrigada. Ao lado do ministro Pacheco, eles assinaram um ato conjunto para criar uma comissão para a reforma do processo. E, na realidade, foram criadas duas subcomissões, uma do processo administrativo, não tributário, e uma do processo administrativo, do processo tributário. E o professor Marcos Lívio Gomes foi o relator, foi o responsável pela reforma, por essa relatoria da reforma do processo tributário, e as duas caminharam sob a presidência da ministra Regina Helena Costa. Então, esse trabalho começou em 2022. No primeiro semestre de 2022, que esses diagnósticos ficaram prontos, foram 2 diagnósticos. A ministra Regina criou uma comissão de juristas, eu trabalhei como assistente do professor Marcos Lívio. Então, durante 60 horas do primeiro semestre de 2022, nós nos reunimos de modo online para, com base nesse diagnóstico, fazer a proposição de textos de anteprojetos de lei. E saíram 7 anteprojetos dessa subcomissão. Foram eles ali, reforma do Código Tributário Nacional, o novo Código de Defesa do Contribuinte, a Lei de Execuções Fiscais, a 2488, que foi mencionada anteriormente, uma lei de arbitragem, uma lei de mediação, uma lei de consulta e a revisão do Decreto 7235, que é a lei que rege o processo administrativo tributário no CARF. Esses 7 projetos de lei chegaram às mãos do senador Rodrigo Pacheco no segundo semestre de 2022. E foi pedido, né, pela ministra Regina Helena Costa, ali o professor Marcos Lívio, o ministro Luiz Fux, que esses 7 projetos tramitassem com o mesmo senador da República, para que eles não fossem desmembrados, porque, ao longo desse trabalho, dessas 60 horas de trabalho e da construção desses 7 projetos de lei, para nós que estávamos trabalhando, e esse grupo, é válido dizer que ele foi formado por atores de diversos entes, de diversos órgãos desse jogo tributário, Procuradoria da Fazenda Nacional, o CARF, Advocacia Privada, tinham magistrados, tinham acadêmicos de direito, então, muitas vozes distintas ali para cada um apontar o problema da sua expertise. Então, esses 7 projetos de lei, o que é muito interessante é que eles devem ser estudados em conjunto, porque eles têm uma lógica no caminhar, no percurso da evolução desses 7 projetos de lei. Então, é como se a gente imaginasse o nascimento, né, a ocorrência do fato gerador, da materialidade do tributo, e, a partir dali, as possibilidades que surgem para que aquele débito seja solucionado, né, ou via pagamento, mediação, arbitragem, transação, uma lide administrativa ou judicial. Mas é relevantíssimo que se acompanhe todos os 7 projetos de lei, que eles sejam estudados de uma maneira diferente. E eu estou falando aqui, nessa minha fala inicial, dessa contextualização, dessa 5ª reforma tributária que nós estamos vivendo, que eu acho que é a reforma mais silenciosa e talvez a mais perigosa no sentido de, sendo aprovada, ela começa a valer de imediato. O prazo para que esses textos de lei
tenham vigor, vai ser muito rápido. Então, muito antes, talvez, né, até de 2026. Então, chegamos ao final de 2022, esses processos, esses anteprojetos chegaram às mãos do senador Rodrigo Pacheco e eles foram, a relatoria foi entregue ao senador Efraim Filho. Esse 2022, 2023, houve essa tramitação, ela deu uma pausa. E nós voltamos agora, no primeiro semestre de 2024, com algumas tratativas no legislativo desses projetos de lei. O texto da arbitragem, e vejam que interessante, a arbitragem tributária e aduaneira, também o aduaneiro entrou no pacote para aproveitar uma possibilidade de redução de litigiosidade e nessa ideia de soluções alternativas, né, para esses conflitos, todos esses conflitos. O projeto de lei da arbitragem já foi aprovado no Senado, os demais ainda estão parados e houve uma junção de alguns projetos, correto, Luciano? O Luciano está trabalhando em alguns projetos que tiveram essa fusão, que foi o anteprojeto do CARF, o PL do CARF, a consulta tributária e mediação. Agora eles se tornaram um único PL. Nós tivemos uma mudança muito grande no Código Tributário Nacional, muito grande, uma mudança imensa no Código Tributário Nacional, uma mudança gigantesca também na Lei de Execuções Fiscais. E agora a perspectiva é que esse tema volte à pauta do Senado. Eles seguem na relatoria do senador Efraim Filho. Então, nas últimas 2 semanas, houve uma movimentação para que isso volte e há um desejo de aprovação desses 7 projetos de lei. Agora são 5 projetos de lei. Quinta reforma tributária que eu mencionei com os senhores. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. O direito tributário brasileiro está numa efervescente, né? Muitas mudanças, muitas mudanças. E eu também diria, desembargador Marcos, que há 3, 4 anos eu não acreditaria de forma alguma que eu veria nessa tributária sendo aprovada. E eu digo isso eu acompanho há alguns anos já a escrita do texto da PEC 45, academicamente, com um grupo que construiu a PEC, né? E aí eu vou contar um pouquinho desse contexto. Tudo isso, senhores, eu vou chegar lá no final no split payment, tá? Mas eu vou aproveitar todo esse contexto porque eu acho que é válido, porque está tudo. Deus, a gente não pode ignorar esse entrelaçamento de tudo que está acontecendo. Por que a reforma aconteceu? Por que agora é texto posto e não mais texto proposto? Nós, há 40 anos, discutimos uma reforma tributária. Aos meus olhos, né, o que aconteceu de diferente agora? É a primeira vez que o Parlamento recebe um texto que foi produzido pela Academia Brasileira, não dentro do Legislativo, não dentro do Parlamento. E esse texto foi elaborado ao longo de 10 anos. 10 anos, senhores, 10 anos. Então, 10, 12, 13 anos atrás, o professor Eurico Desante, um professor da Fundação Getúlio Vargas, atualmente, ele disse que ele foi dar uma aula de ICMS, professor Leonardo Buissa, e ele ficou incomodadíssimo, porque ele não aguentava mais explicar e os alunos não entenderam o sistema tributário brasileiro. O senhor deve bem saber o que é isso, né? E ele, de repente, ele achou que seria melhor mudar o sistema e não melhorar o que nós tínhamos, não melhorar o ICMS, melhorar o PIS e a COFINS, mas mudar o sistema. E ele reuniu um grupo de estudiosos quando ele criou, dentro da Fundação Getúlio Vargas, o CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal. E, dentro do Centro de Cidadania Fiscal, ele convidou o professor Nelson Machado, professor Isaías Coelho, grandes nomes, né, referências nacionais. Professor Nelson Machado foi ele foi ministro da Previdência, professor Isaías Coelho, um brilhante conhecedor do sistema tributário, da previdenciário brasileiro, e convidou também o API, Bernard Api, para fazer parte da diretoria do CECIF, 10 anos atrás. Isso aconteceu, e
E olha, eu vou fazer um comentário que antes eu não fazia, porque eu não achava relevante, mas em razão do que tem acontecido, eu vou dizer porque agora eu acho relevante. E quando eles montaram o CECIF, eles precisavam de dinheiro para se dedicar àquilo ali, para manter o funcionamento do CECIF. E eles procuraram 10 grandes empresas brasileiras para bancar a estrutura de trabalho, o custo, o tempo, os eventos do Centro de Cidadania Fiscal. E 10 grandes empresas nacionais assumiram essa despesa. E eu digo isso agora porque, recentemente, em alguns eventos, as pessoas têm dito que a indústria se beneficiou com essa reforma, porque a indústria patrocinou o Centro de Cidadania Fiscal. E eu acompanhei de perto, então eu acho uma injustiça que isso seja dito, e de uma forma tão leviana, com uma pessoa tão séria e tão bem intencionada quanto o professor Eurico Desante. Então, agora eu faço questão de dizer que isso, quem conhece, quem entende um pouco o histórico do Centro de Cidadania Fiscal, sabe que isso não é verdade. Mesmo porque um dos termos que essas empresas assinaram para patrocinar o CECIF é que eles não opinariam na técnica, nas decisões do CECIF. Eles poderiam participar acompanhando o trabalho, como muitos acadêmicos fazem, como eu faço, por exemplo, mas eles não tinham qualquer poder de intervir nas decisões do grupo. Eu acho que esse parêntese é muito relevante, em razão de tudo que tem acontecido. Então, esse texto, ao longo de 10 anos, foi construído um trabalho para um imposto sobre o valor agregado. Ao longo de 10 anos, um grupo de profissionais brilhantes se debruçou sobre o direito tributário brasileiro e escreveu uma proposta de alteração constitucional com um único IVA, sem benefícios, para quem quer que seja, inclusive para a Zona Franca de Manaus. Esse foi um dos meus maiores problemas para aceitar a reforma tributária, o fim dos benefícios fiscais. Eu sou do interior do Tocantins. Eu tenho dificuldade para entender que a minha região, o meu estado, vai se desenvolver sem benefícios tributários. Eu tive muita dificuldade até escrever minha tese de doutorado sobre subvenções tributárias e perceber que o problema não está no direito tributário, que o problema, senhoras e senhores, me desculpem, mas é minha opinião, mas o problema está nos gastos tributários. Enquanto nós não tivermos um controle nos gastos tributários, o direito tributário nunca vai dar conta de resolver o problema, né? Um coloca o dinheiro no bolso, o outro tira. Enfim, eu, depois de estudar, de me debruçar sobre as subvenções tributárias, que me é um tema tão caro, pela possibilidade de desenvolvimentos regionais, né, pelos efeitos que isso traz, eu percebi que o Eurico estava certo, que os benefícios fiscais, na forma como nós trabalhamos com eles, não traz benefício, não é um benefício. A infinidade de problemas que os benefícios trouxeram para o Poder Judiciário, para os tribunais administrativos, é infindável. A guerra fiscal, senhoras e senhores, ela não é guerra entre contribuinte e fisco. Ela é guerra entre estados, entre o Estado de Goiás e o Estado de São Paulo, é guerra entre o Estado de Goiás e a União Federal, é guerra entre o município de Goiânia e a União Federal, é guerra entre o contribuinte e o Estado. Todo mundo briga com todo mundo. Todo mundo briga com todo mundo. De todas as maneiras, de cima para baixo, de baixo para cima, nos lados, guerra fiscal entre o IPVA de Goiás e Minas Gerais. Guerra fiscal entre o município de Goiânia e o município de Aparecida de Goiânia. Nós temos guerra de todos os lados. E aí vem a Constituição Federal, que traz o princípio da cooperação. O princípio da cooperação. Então, eu acho que agora, talvez, uma das grandes mudanças, talvez a maior reforma, e a primeira que a gente precise fazer, seja a reforma da cooperação, é mudar essa chave mental. E a ideia não é mais o litígio, a ideia é o diálogo. Porque com o litígio, ninguém ganha mais. Contribuinte briga 20 anos na justiça, chega no STF, nós temos uma modulação dos efeitos. Ninguém ganha. É o jogo do perde-perde. Então, essa mudança de perspectiva mental, penso eu, ela é imprescindível
para que a gente faça o melhor uso de tudo isso que está nos acontecendo com toda essa mudança do sistema judiciário. Então, vamos lá. O texto chega ao Parlamento, estou querendo acompanhar o tempo aqui. O texto chega ao Parlamento brasileiro com um único IVA dual. Por razões políticas, não técnicas, nós tivemos uma divisão desse IVA, né? Por razões... E o interessante, né, algo que se repete muito, uma coisa é o técnico, outra o político. E nós que somos técnicos temos que entender isso, ponto. A gente joga o nosso jogo e os políticos jogam o jogo político. Cada um vai até onde pode, né, para contribuir da melhor maneira possível. Esse texto ele chega no Parlamento e a única maneira de ser aprovada a reforma tributária foi uma divisão do imposto sobre valor agregado. Pois bem, dividamos o imposto sobre valor agregado. Estados e municípios não querem se sentar à mesa com a União Federal. Tudo bem, vamos dividir isso. União fica com a tal CBS, a contribuição, que é a substituição do PIS e COFINS. Estados e municípios e Distrito Federal ficam com o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Só que o detalhe, a grande questão em tudo isso é que todo o texto que foi pensado ao longo de 10 anos, ele foi pensado para uma estrutura, para um único tributo. De repente, nós tivemos que parar e falar, vamos repensar toda a operacionalização desse, agora, duplo tributo em 3 meses. Porque o texto foi aprovado dia 20 de dezembro. O prazo era de 180 dias para apresentar as leis complementares. Só que todo o material que foi preparado pelo CECIF ao longo de 10 anos, obviamente, serviu como uma superestrutura para as leis complementares, sem sombra de dúvida, foi a base, a fonte, a origem do trabalho, dos estudos, mas toda a operacionalização teve que ser repensada ao longo de 3 meses. O que fez o Bernard Api? E eu penso que foi uma decisão brilhante. Ele convocou 200 auditores federais, estaduais, distritais, do Distrito Federal e dos municípios, para compor um grande grupo para escrever os textos das leis complementares. Isso foi brilhante. Eu acho que o primeiro grande ato de cooperação veio com a união desses 200 servidores públicos, que trabalharam absurdamente ao longo desses 3, 4 meses, e muitos ainda continuam trabalhando, se dedicando à melhoria dos textos de lei. Então, grande parte dos problemas que nós estamos discutindo hoje, que nós continuaremos a discutir, e muitos dos quais, Matheus, nós possivelmente não encontraremos uma boa solução, têm origem, vão guardar suas origens nessa divisão de um tributo para 2 tributos, né, nos 42 do segundo tempo de aprovação dessa reforma tributária. Tudo bem. Ainda assim, é infinitamente melhor do que o que nós temos hoje. Ainda assim, é infinitamente melhor, é mais fácil explicar a reforma tributária, toda a sistemática do IVA dual para alunos de graduação do que explicar o ICMS. É muito mais fácil, é infinitamente mais. Eles entendem. No ICMS, a carinha fica, sabe... Você vê o olhar longe, o aluno fica me olhando, aquele olhar longe, perdido, não é, professor? Acho que é assim que eu olhava para o senhor também, professor. Porque era difícil entender aquilo ali, viu? Continua sendo, professor. Então, nós tivemos a aprovação do IVA dual, e com essa infinidade de problemas que nós estamos enfrentando, vivenciando, e estamos nos dedicando muito, né, academia, todo mundo, em grandes grupos, para trazer soluções para isso. Eu contei um pouco para vocês do que aconteceu,
né, para chegarmos até aqui. Hoje, em que momento nós estamos? Nós temos 2 grandes textos de leis complementares, projetos de leis complementares, o 108, o 68 e o 108. Ambos começaram no Senado, na Câmara dos Deputados. O 68 já foi aprovado no final do semestre. O 68 é o que trata a estrutura, a matriz do IBS e da CBS. De certa maneira, é o principal texto, né? É o principal, talvez, aqui para nós, nesse momento também. Ele trata estruturalmente do IBS e da CBS. O 108, hoje ele está no Senado Federal, com a relatoria do senador Eduardo Braga, que também assumiu a relatoria da emenda constitucional do ano passado, a 123, que foi aprovada, que o senador é do Estado do Amazonas. Agora, o 108, que trata do Comitê Gestor, do Tribunal Administrativo do IBS, e TCMD e TBI, ainda está um pouquinho mais atrasado, ainda está na Câmara dos Deputados, aguarda votação, aprovação, para depois seguir para o Senado. Segundo ouço, Matheus, há uma grande vontade política para que ambos sejam aprovados este ano, porque o ano que vem é o prazo da regulamentação. Os grupos de trabalho já estão se debruçando para escrever a regulamentação, porque em 2026 nós já teremos cobrança de IBS, de CBS, a alíquota de 1%. A alíquota teste para entender o sistema, a operacionalização do sistema e também para que a gente possa compreender a capacidade arrecadatória, porque o fato gerador vai mudar demais. Então, Matheus, esses dias eu ouvi o professor Nelson Machado, que é esse professor que foi o ministro da Previdência, que é do CECIF, dizendo o seguinte: nós supomos qual seja a alíquota, mas nós só teremos certeza dessa alíquota quando nós começarmos com o período de teste. Porque uma série de acontecimentos econômicos que hoje não são tributados, como locação, por exemplo, passarão a ser tributados e a gente não tem ideia dessa capacidade arrecadatória. Então, quando a alíquota teste de 1% é uma alíquota para a gente entender qual a capacidade de arrecadação e para o sistema poder começar a girar, para a gente ir trabalhando a operacionalização do sistema do IBS, da CBS e do IBS. Eu vou usar o termo IVA para me referir aos 2 tributos. Então, né, passado, presente e futuro. Estamos neste ponto do debate da reforma tributária. Deixa eu ver o que eu trato aqui agora. Eu entro já na próxima etapa. O que eu acho assim, em relação a gente tem, eu vou falar um pouquinho da litigiosidade, Dr. Marcos, eu anotei aqui, você estava falando, eu anotei redução de litigiosidade, estoque, eu fui anotando aqui, né, os pontos que o senhor falou, e eu penso, olha que interessante, a gente, é a analogia de uma mudança de casa. Você mora num apartamento, e você mora num apartamento de 50 metros quadrados. 55, que era o meu caso. Morava num apartamento de 55 metros quadrados. Fui me mudar para um de 88. Estava felicíssima, né? Quase 2 casas, assim, para mim. Mas, quando eu fui me mudar, a mudança é um caos. Você desconecta, tem que tirar, um imóvel não cabe ali, não encaixa aqui. O outro apartamento é melhor, vai ficar mais confortável. Só que a fase da mudança, ela é cansativa, ela dá trabalho, a gente precisa de apoio, precisa de outras pessoas, a gente não consegue resolver tudo, gasta mais. Mas é para melhorar. Eu acho que nós vamos viver uma fase de mudança, essa de embala e desembala e de contrata um serviço, para a gente se organizar na reforma tributária. Mas eu acredito que vai ficar infinitamente melhor do que é hoje. Um exemplo muito singelo disso é a sociedade discutindo a alíquota do tributo. Eu acho o máximo, quando eu estou em algum lugar que não tem absolutamente, já nada a ver com o jurídico, e alguém fala, Thalita, mas que absurdo, essa alíquota, a maior alíquota do mundo. E a pessoa começa a discutir, professor, antes eu ficava irritada, mas hoje eu já acho legal, porque eu penso, isso nunca aconteceu antes. Hoje, as pessoas entendem isso. E quando alguém fala maior alíquota do mundo, eu falo, não é que você vai pagar, você já paga. A grande questão é que hoje você não sabe que você paga. E um dos maiores sinais de consciência cidadã que nós vamos viver
vai ser compreendermos o quanto a gente paga de tributo. Nós temos uma péssima e falsa sensação de que só paga tributo quem tira dinheiro do bolso e entrega para o fisco. Né? Nós achamos que só pagamos tributo quando a gente entrega o dinheiro diretamente. Com esse novo sistema tributário, a gente vai ver quanto a gente está pagando. Isso, para mim, é um imenso sinônimo de consciência de cidadania fiscal. E eu acredito, eu tenho muita esperança, de que, com isso, a gente se volte um pouco mais para os gastos públicos, até por uma pressão da sociedade. Então, talvez esse meu desejo de sempre vir uma reforma administrativa para depois vir uma tributária, não seria o possível, mas talvez o necessário seja um incômodo mesmo da sociedade com o pagamento do tributo, para que a gente perceba que o gasto público é o problema. E eu me lembro, quando eu estava participando da equipe do senador Efraim, o senador Efraim, na emenda constitucional, quando foi aprovada, ele foi o relator na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Não na CCJ. A CCJ era o senador Eduardo Braga, e eu estava trabalhando na equipe do senador Efraim. E um dos dias, nós tivemos uma reunião das 8 da manhã às 8 da noite, a equipe dele. A gente parou 40 minutos para almoçar. Em determinado momento, a gente estava discutindo se uma proposta de emenda que chegou, que queria que colocasse o valor do tributo, o valor do tributo deveria vir no produto. E, nesse momento, uma pessoa da equipe técnica também, nós estávamos em 8 pessoas, 10 mais ou menos, virou e falou assim, senador, e querendo convencer o senador a não apoiar essa reforma, essa emenda. Senador, e ele falando, né? Aí, uma hora, ele virou e falou assim, senador, as pessoas vão se revoltar se souberem quanto paga de tributo. Eu falei, é a minha hora de falar, né? Eu estava esperando uma deixa. Aí eu abri o áudio e falei, senador, é isso. Mas é isso. Né? É isso. Ele virou, essa pessoa falou assim, as pessoas não entendem e vão se revoltar. Aí eu abri nem levantei aquela mãozinha do vídeo, né? Já atravessei ali, né? Não aguentei. Falei, senador, é isso. E eu virei e falei assim, olha, assim, a minha faxineira, que cuida da minha casa há 7 anos, se ela tivesse estudado nas escolas que eu estudei, ela seria presidente do Brasil. Ela seria presidente da República. Mulher é inteligentíssima, tem 27 anos. Vai dizer para essa mulher que ela vai fazer compra no supermercado e vai olhar o quanto ela paga de tributo, que ela não vai entender que esse dinheiro está indo para o ente público, que tem que oferecer segurança, escola e educação para ela com base nesse valor que ela está recolhendo? Imagina. E quando ele falou que isso vai gerar uma revolta na população, é isso que tem que acontecer. O dinheiro é público. O dinheiro é público, é essa consciência. Eu tenho uma grande esperança que ela seja muito estimulada com a simplicidade, outro sistema, um outro princípio, e a transparência, outro princípio, do sistema tributário. Vocês perceberam que eu sou uma grande fã dessa reforma tributária, né? Eu reconheço os imensos problemas, nós temos grandes problemas a resolver. Um deles, desembargador Marques, é exatamente o que vai acontecer com o contencioso judicial tributário. E, em relação a isso, eu vou dizer para o senhor o que eu penso. Eu acho que hoje, como nós temos ainda a aprovação dos PLs, né, que regulamentam o PL 68 e 108, o que eu tenho sentido que está acontecendo é o seguinte, nós temos alguns grandes problemas a enfrentar agora, de imediato. E um deles, que para mim é o mais caro, aqui te afeta diretamente, Paula, é o contencioso administrativo do IBS e da CBS. Esse hoje é o maior problema que nós temos, na minha opinião, a enfrentar na aprovação dos projetos de leis complementares. Na sequência, desembargador Marcos, eu acho que aí chega no palco o contencioso judicial. Porque o que vai acontecer com o contencioso judicial, de certa maneira, talvez ele vai sofrer os reflexos do contencioso administrativo. Então, acho que o contencioso judicial está ali no forno, aguardando para entender o que vai acontecer. E aí eu já faço um convite, até comentei com o doutor Abel mais cedo.
A Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, o NEF, Núcleo de Estudos Fiscais, que também é coordenado pelo professor Eurico Desante, que trabalhou na PEC 45, nós temos lá 26 grupos de trabalho que acontecem todas as semanas, cada grupo uma temática sobre a reforma tributária, cada grupo é 1 hora de reunião semanal. Eu sou coordenadora executiva de 6 desses grupos. Essa semana, nós iniciamos o grupo de trabalho sobre o contencioso judicial. E esse grupo do contencioso, ele está sob responsabilidade acadêmica do professor Paulo Mendes, que vai falar aqui amanhã, e do professor João Gruyê, que é o procurador-chefe da dívida ativa. Então, nesse grupo, o propósito é exatamente esse. É provocar o debate do que vai acontecer e propor soluções para o contencioso judicial brasileiro. Essas reuniões são públicas, elas são transmitidas no YouTube. Qualquer um que desejar acompanhar, eu recomendo. O nível dos debates e a qualidade do trabalho é incrível o que tem acontecido. Vale muito a pena acompanhar. Dito tudo isso, antes de entrar no split payment, eu me valido, tá, Marcos, do Matheus aqui, da sua liberdade de fazer essa contextualização. Nós temos a seguinte questão nessa fase de transição. 2033 muda totalmente o sistema tributário, né? Acaba efetivamente ICMS, acaba a incidência. Mas, se nós calcularmos mais 5 anos de lançamento tributário, mais 5 anos de um administrativo, mais 5 anos de um judicial, isso porque os dados dizem que hoje uma demanda tributária dura 18 anos, nós vamos tranquilamente até 2050 discutindo ICMS e ISS. E talvez aí também, porque não, PIS/COFINS, né? Eu tenho uma grande esperança, desembargador Marcos e Matheus, que as soluções alternativas de solução de conflito, lei de mediação, que já está, projeto de lei pronto para ser aprovado, lei de arbitragem, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, e a gente vem com a transação, que já está tendo excelentes resultados, talvez a gente tenha uma imensa chance de uma redução do estoque, de todo esse estoque dessa litigiosidade. Eu aposto muito nesta possibilidade da cooperação, no diálogo, na tratativa, e não na briga. Dito isso, eu encerro essa primeira parte e vou falar um pouco mais. Matheus, eu me aproveitei, eu acho que valia a pena, eu tinha que falar só sobre o split payment, mas eu acho que esse é um fórum tão especializado e tão relevante que eu me permiti fazer esse comentário inicial. E o que é esse tal split payment, né? O que é isso? Por que a gente tem falado tanto dele com medo, com insegurança, desconhecido? Como que ele surge em todo esse debate da reforma tributária? E aí eu vou contar do princípio da neutralidade. Qual é o grande problema hoje estrutural do direito tributário? Creditamento. O creditamento, ele está na raiz da imensa maioria dos nossos debates. Com base nessa problemática do creditamento, foi trazido para o texto da emenda constitucional, artigo 156-A, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha B, a possibilidade de, na realidade, é obrigatório a compensação vinculada ao efetivo pagamento do tributo. Essa é a primeira grande mudança, e o professor Matheus chamou a atenção disso hoje cedo na sua fala. A grande mudança de chave, talvez muito silenciosa, né, Matheus? Se a gente não prestar muita atenção, ela é um pouco silenciosa, né? Você vincular o creditamento, o direito ao crédito, com o efetivo pagamento, que hoje a matriz é exatamente contrária, basta a indicação em nota fiscal. Por isso que nós temos diversos termos de acordo de regimes especiais dos estados nesses benefícios tributários que a gente não conhece, que a gente não entende, que eles não são públicos. É um absurdo. A gente aprendeu a lidar cotidianamente com o absurdo achando que é natural, né? Então,
essa raiz desse problema trouxe no texto da emenda constitucional a obrigatoriedade de o creditamento se vincular ao efetivo pagamento. Ponto. Essa é a primeira premissa que nós temos que ter com clareza. A partir dessa premissa, foi criado, nesse inciso 2º da Constituição, a possibilidade do creditamento com a liquidação do pagamento. Senhoras e senhores, isso me parece tão simples. Sabe o que é isso? É o Uber, é o iFood. Eu vim para cá de Uber agora, eu fui pedir um Uber. Na hora que eu pago o Uber, vai parte do dinheiro para Uber e parte do dinheiro para o motorista. Isso é o split payment. Isto é o split payment. Quando o adquirente de um produto for pagar esse produto via Pix, via transferência bancária, a entidade financeira ou a ela equiparada vai splitar, vai separar o payment, o pagamento, e vai entregar um pedaço para o fisco e um outro pedaço para o contribuinte. Brilhante solução. É uma solução brilhante. Ela corta uma infinidade de problemas que nós vivemos hoje. Eu vou contar umas vantagens e vou contar umas desvantagens, lógico. Nisso, de separar o pagamento, olha que espetáculo que vai acontecer. Hoje, o contribuinte, o empresário, ele recebe o dinheiro do produto mais o tributo. E ele tem que pagar, hoje é dia 23. E ele vai ter que, vamos supor, ele vai pagar do mês seguinte. Ele trabalha com o dinheiro do tributo. Pode ser que ele não pague no mês seguinte, que ele não pague nem no outro mês. Isso vai virar um problema depois na Procuradoria do Estado, na Procuradoria Federal. Quando, com o split payment, acabou. O dinheiro do tributo, pensem, vejam bem, hoje acontece uma triangulação. A gente tem mais trabalho hoje. O dinheiro entra no bolso do empresário para depois sair com o pagamento de tributo. E na mesma ponta, na mesma proporção, os entes federados, agora entes federados, eu vou dizer estados e municípios, não União Federal, porque a União Federal vai receber esse dinheiro diretamente. A CBS, no split payment, vai diretamente para as mãos da União Federal. A gente vai ter que entender um pouco melhor, e essa é a grande questão da operacionalização, com o que vai acontecer com o IBS, que é para estados e municípios do Distrito Federal. Por quê? Esse dinheiro ele vai para as mãos do comitê gestor, num primeiro momento. Amanhã a gente trata do comitê gestor, mas só paralelamente aqui, de modo acessório. O comitê gestor, uma das 3 grandes funções do comitê gestor é atuar como um banco, é arrecadar, compensar esse dinheiro e repassar para o ente público. Ele é uma instituição de passagem ali do dinheiro. Porque, como nós temos um sistema federativo único no mundo, nenhum outro país no mundo se equipara ao Brasil com essa tripartite entre Estados, União e Distrito Federal, a gente tem um problema do destino, porque com esse novo sistema tributário, o dinheiro da arrecadação, ele vai para o local de origem do consumo. Regra geral, tá, senhores? Tem algumas exceções, mas vamos trabalhar com a ideia estrutural. O dinheiro vai ficar aonde está o consumidor. Então, olha que espetáculo. Eu achei isso brilhante, apesar de todas as questões. A minha fala é estritamente técnica, né? Então, a despeito das problemáticas políticas, tecnicamente, eu acho isso brilhante. A gente tira o holofote da empresa, do empresário, e leva o holofote para quem consome, para quem paga o tributo. Olha como parece simples isso. Em termos de tributação sobre o consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, o empresário não é o pagador do tributo. Em relação a esses 5 tributos, quem paga o tributo somos nós que consumimos. Esse tributo é pago por nós. Só que nós nunca conseguimos perceber isso. Com esta metodologia, com essa mudança, hoje, se a Paula compra um telefone novo, o dinheiro vai ficar para o município de Goiânia, para o estado de Goiás.
no novo sistema tributário. Então, a briga não é mais pelas empresas. Isso vai mudar uma engrenagem muito grande em âmbito político. Eu não sei às vezes se isso me entusiasma tanto, mas eu penso que vai haver uma grande mudança na conduta dos nossos gestores públicos. E aqui eu me refiro especialmente a prefeitos e governadores, porque a motivação para a atração de empresas, de novos negócios, não é mais troca de redução de tributação. Agora é infraestrutura, é qualidade, é rodovia para transportar, é segurança pública, é qualidade de vida para os empregados daquela empresa. Eu acho que isso vai ser um ganho para a sociedade. Eu acho que é um efeito reflexo que eu vejo, que eu acho que é fantástico, que é ganho para todos nós, a médio e longo prazo, porque isso vai dar um pouco de trabalho para colocar tudo isso em prática. Nós temos que primeiro entender o que está acontecendo, né, com tudo isso. Então, o split payment, ele vem com esse propósito de separar o dinheiro. E vejam, senhores, eu não completei o raciocínio. Na mesma proporção que o empresário não põe mais um dinheiro no bolso que não é dele, o ente público também não vai mais colocar um dinheiro no bolso que ele tem que devolver como crédito para o contribuinte. Então, hoje, tanto o empresário quanto o ente público, quando recebem esse dinheiro que não é deles, esse dinheiro entra num bolo total de dinheiro da empresa e de caixa do Estado, e depois, para sair, senhoras e senhores, aí só com vocês no judiciário. Só com vocês no judiciário, 18 anos depois, quiçá, isso vá se resolver. Então, o comitê gestor, em relação ao IBS, no split payment, ele tem esse papel. Ao longo de uma cadeia econômica, o professor Matheus explicou hoje cedo, ele fez esse ciclo econômico. O dinheiro do pagamento do IBS, nesse split, ele vai para o comitê gestor. O comitê gestor, quando o produto chegar na etapa final, quando a Paula compra o telefone, aí sim o comitê gestor vai compreender que acabou o ciclo econômico daquele aparelho de celular ali, então ele tem que repassar o dinheiro do IBS para o município de Goiânia e para o estado de Goiás. E aí eu acho que vale um gancho aqui, né? A grande questão é, nós ainda não entendemos como nós vamos lidar com essas cobranças tributárias, tanto em âmbito administrativo, nós ainda estamos nessa etapa. Então, quando a gente fala em lançamento, nós temos um tributo único, mesma estrutura legislativa. Só que, eu acho que talvez a gente venha o princípio da cooperação. Talvez a gente precise de um princípio, desembargador Jamil, da supercooperação, porque a gente ainda não conseguiu dar esse passo para unir IBS e CBS no contencioso administrativo e nas administrações tributárias. O problema, nós estamos em um fórum de debate do litígio, mas antes do litígio, a gente tem um outro problema. A gente tem um problema das administrações tributárias estaduais, municipais e federais, porque eles cooperaram até a página 8. Eles cooperaram até a página 8. Porque a gente tem lançamento, a gente tem fiscalização, lançamento, cobrança do crédito pelas procuradorias em âmbito administrativo e judicial em cooperação. Não é única. É essa a do desembargador Marques, que a matriz desse problema que vai desaguar no judicial começa na fiscalização separada. Aí a gente tem uma fiscalização separada, um lançamento, 2 lançamentos, a gente vai ter cobranças e olha, pasmem, a gente tem multas, penalidades distintas para o IBS e para a CBS, nesses textos das leis complementares. E um outro grande problema que me parece ser uma imensa tristeza em tudo isso, pelo menos assim, que me toca particularmente, não houve um diálogo entre a reforma do processo tributário e a reforma do direito material sobre o consumo. E eu me refiro agora
a questão processual do trâmite, do trato do contencioso administrativo. Do jeito que nós estamos hoje, a gente vai ter ali, o contribuinte ele vai ter 20 dias para se defender de uma cobrança de IBS e 60 de CBS. Porque a legislação processual está diferente. Então, hoje, penso eu que eu diria que a grande estrela da vez nos bastidores, nos debates acadêmicos, é essa fiscalização, esse contencioso administrativo, esse lançamento separadamente. Para depois o judiciário está guardando a vez, o contencioso judicial está guardando a vez dele para chegar nessa festa toda e entender como que nós vamos lidar com tudo isso. Olha, eu penso o seguinte: o split payment ele é um grande problema num primeiro momento, para nós o conhecermos, para entendermos como lidar com ele. E esses dias eu estava em alguma palestra e eu ouvi uma especialista em tecnologia e ela disse o seguinte, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Ela disse o seguinte: vejam bem, nós estamos em 2024. Olha o que está acontecendo com a tecnologia, a inteligência artificial, como está mudando as nossas formas de nos relacionarmos e de trabalharmos. Imaginem como estará a tecnologia em 2033. 2033. E nós temos o quê? Um ano de chat GPT? Acho que é isso, um ano de chat GPT, não sei. E já revolucionou absurdamente a nossa forma de trabalhar. Imaginem em 2033 como estará a tecnologia. O que nós estamos fazendo nessa reforma é trazer a tecnologia. Esta é uma reforma, senhoras e senhores, da tecnologia. Esta reforma tributária é uma reforma da tecnologia. E o split payment não deu certo em todos os outros países do mundo. Por que daria certo no Brasil? Por dois elementos que todos os outros países do mundo não têm. Primeiro, o nosso sistema bancário é o mais avançado do mundo. Tanto é que TED, PIX, são invenções brasileiras. Tanto é que a tratativa dos serviços financeiros como um regime tributário específico foi o elemento, segundo dizem, né, os responsáveis, mais difícil de se desenhar na reforma tributária, em razão da imensa evolução do sistema bancário brasileiro. Então, por que o split payment pode dar certo no Brasil e não deu em nenhum outro país do mundo? Primeiro, em razão da eficiência das instituições bancárias brasileiras. Segundo, a nota fiscal eletrônica. Nós temos nota fiscal eletrônica. Claro, um país que tem o pior sistema bancário do mundo, que tem a maior quantidade de obrigações acessórias do mundo, tem que ter uma forma de controlar tudo isso de uma maneira impecável, porque senão o ente público recebe esse dinheiro, não cruza os dados e não sabe cobrar e não consegue receber esses valores. Então, o nosso sistema de controle, de compliance é formidável. A junção destes dois elementos permitem a estruturação de uma splitada do pagamento. Isso, senhoras e senhores, traz uma infinidade de simplicidades no sistema tributário. Vejam bem, agora, com o split payment, o lançamento tributário, que sempre foi algo assim, né, assustador entender o que é o lançamento tributário brasileiro, como lidar com decadência e prescrição, quando que aconteceu, qual que é o prazo. Ele se torna uma declaração pré-preenchida, quase nos moldes do imposto de renda pessoa física. O lançamento tributário do IBS e da CBS vai ser uma declaração pré-preenchida. O contribuinte vai olhar e vai falar: estou de acordo ou não estou de acordo. Acabou essa... A gente vai trazer uma simplificação para as obrigações acessórias e para todo esse compliance, para todo esse controle de informações, tanto por parte dos contribuintes quanto por parte dos fiscos, muito grande, em razão da tecnologia da informação.
da capacidade das instituições bancárias brasileiras e das notas fiscais eletrônicas. Esse cruzamento de informações será feito pela Administração Tributária Federal, em parceria com um comitê gestor, que vão desenhar as regras do split payment e vão fazer esta implementação. E a partir daí, da mesma forma que contribuinte vai ter que, o empresário vai ter que olhar e controlar o seu creditamento, ele vai validar ou discordar do creditamento. Os entes públicos, estados e municípios na União Federal, terão que fazer o mesmo, porque eles agora são representados por um comitê, por um grupo, uma entidade que tem... É como se fosse o síndico de tudo isso, né? A gente precisa de alguém para organizar. São 27 estados e 5.500 municípios. Imagina se cada um fizesse o creditamento um para o outro. Imagina, aí ficaria pior do que está hoje. Então, para evitar esse passeio do dinheiro, vai ter um órgão que vai receber e vai devolver, e vai entregar, devolver não, né? Vai entregar para quem de direito. E por isso que vem o split payment com esse peso, com essa relevância, roubando muito dos holofotes de todo esse debate tributário, mas o propósito dele é aumentar a possibilidade de creditamento, de segurança, de transparência e de celeridade em toda essa troca. E a CERT, a Secretaria Especial da Reforma Tributária, que foi criada, que está sob a coordenação do Bernard Api, o grupo da CERT, eles dizem que, com o split payment, a gente tem uma possibilidade de redução da alíquota de referência em 3 pontos percentuais. Por que isso? Porque as fraudes, haverá uma diminuição das fraudes. As fraudes vão acabar? Lógico que não, nós somos super criativos, né? A gente está o tempo todo, vem uma tecnologia, né? A gente vai lá e dá um jeitinho de... Mas é assim que eu acho que a gente evolui, né? Aí depois vem do outro lado, a gente dá um jeito de fechar, aí cria... E a gente vai crescendo e evoluindo assim. Então, todos os problemas, os grandes problemas que existem hoje, se encerrarão com essa reforma tributária. Nós vamos criar outros, claro, porque também a gente precisa trabalhar. Se a gente acabar com tudo, aí não dá. A gente tem que reduzir e deixar o sistema mais dinâmico, mais inteligente, mas acabar não, né? Também a gente não vai ter encontro, Matheus. Imagina, você não vai fazer mais evento aqui para a gente, aí não pode, a gente tem que ter um pouquinho de problema. Então, o split payment, ele vem com o propósito de simplificar, de trazer transparência. A grande crítica que eu ouço sobre o split payment é o problema de fluxo de caixa para as empresas. Aí a gente fala em problema de fluxo de caixa? Claro! Um dinheiro que antes eu colocava no meu bolso para devolver no mês seguinte, ou então não devolver quando eu estou com dificuldade na minha empresa, eu vou segurar o dinheiro do tributo aqui, depois eu vou lá procurar a Paula e faço um parcelamento com ela. Daqui a uns 2 anos, quando ela vier me cobrar. Aí, de repente, eu também posso esperar um refis, né? Eu espero um refis ali, que vai trazer um benefício, aí eu seguro um pouco mais. Aí eu pago um refis, mas seguro um pouquinho também. E eu vou com o dinheiro do contribuinte. O empresário que trabalha com o dinheiro do tributo, ele gera uma cadeia muito nefasta no ciclo econômico. Porque ele pune indiretamente aquele empresário que paga o tributo em dia, porque ele gera uma concorrência desleal. E esse tipo de problema... eu já estou caminhando para encerrar minha fala, e tem 4 problemas que eu acho muito interessante comentar, que eu ouço. Eu vou repetir a fala de 2 colegas de academia, que são auditores fiscais do Estado de São Paulo, e estão muito envolvidos nessa reforma tributária. O professor Ângelo De Angelis e o professor Rodrigo Frota. Eles dizem isso repetidamente, e eu acho espetacular para entender esse problema, porque, em última instância, o que eu estou falando aqui de split payment é neutralidade, é segurança, é tratamento igual entre contribuintes que atuam no mesmo ramo econômico. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em redução de fraude, em pagamento do tributo a tempo. E eles dizem que a neutralidade, o grande problema que impede a neutralidade no Brasil hoje, obviamente,
Desembargador Marcos, o senhor comentou, a gente, hoje de manhã também foi falado, o Matheus falou, nós temos 5 tributos que se dizem não cumulativos, mas que se cumulam. Eu somo o problema de crédito não aproveitado, eu não compenso o ICMS com o IPI, eu não compenso o ICMS com crédito de PIS/COFINS, a gente tem um problema de creditamento de PIS/COFINS, PIS e COFINS, meu Deus. Olha, PIS, COFINS e ICMS é assim, a antessala do inferno, né? Porque para entender aquilo ali, professor, eu já aprendi, o negócio é fazer cara de paisagem, né? Você fica meio mal-humorado, alguém está falando, pois não, entendeu? O negócio é complicadíssimo. E cada novo creditamento de PIS, COFINS é um curso que tem que fazer para estudar aquilo ali de novo, para tentar entender o que está acontecendo. Então, acho que assim, a minha salvação, primeiro momento, foi fazer cara de paisagem, fazer de conta que eu... Pois não, é terrível o sistema tributário brasileiro. Né? Vamos estudar seu caso. Não, mas o senhor tem razão de estar incomodado. É assim que tem que ser, não tem jeito, é muito complicado isso. Então, esse problema de não se compensarem os tributos, isso gera a gente vai arrastando o tributo dentro do produto. É o que a gente chama de resíduo tributário, porque você não vai compensando, e aquele produto chega no final da cadeia com um tributo muito escondido nele, por isso que a gente não entende qual é a alíquota que a gente paga nos tributos hoje. É por isso, a gente vai ter a maior alíquota do mundo? Não, a gente já tem, a gente só não sabe qual é, a gente vai descobrir qual é. Né? Então, quais são, o que esse split, o separar o pagamento e entregar diretamente, visa fazer? Trazer neutralidade para o sistema. Esse é o grande propósito da reforma tributária, na minha opinião. É que o empresário ele se preocupe com o negócio dele. A gente tem que entender que o direito tributário brasileiro é tão complicado que ele ganhou um holofote que não é o holofote dele. O papel do direito tributário é trazer receita para o bolso do ente público, ponto. Ele é meio, ele não é fim. Mas a gente complicou tanto a situação que a gente não conseguiu, que a gente perdeu isso, perdeu o foco dessa questão. E o que a gente tem de problema que é o split payment, com esse simples mecanismo de separação, visa acabar? Primeiro, a gente tem hoje um grande problema do não pagamento, do não creditamento, da trava, né? Eu tenho uma lei que me fazer determinada conduta, mas eu venho um ato normativo ali que, na sequência, impede aquele meu aproveitamento do crédito. Esse é um grande problema da neutralidade. Primeiro, ele impede o creditamento, da não neutralidade. Né? O segundo grande problema é o empresário que ganha crédito que não deveria. É aquele empresário que consegue um benefício, um crédito fictício. Gente, crédito fictício significa débito para o ente público. É um débito de um tributo que ele não recebeu. Ele vai ter que tirar esse dinheiro de outro lugar do orçamento público. Por isso que os estados, especialmente os estados, estão com esse imenso problema fiscal. Segundo grande problema que a neutralidade causa. O terceiro grande problema é o tratamento desigual entre contribuintes que estão no mesmo pé de igualdade. Deveriam estar, né? Empresas, 2 concorrentes, mais uma. Se uma delas faz um belo planejamento tributário, ela vai ter uma redução absurda na tributação e ela interfere na cadeia econômica, no ciclo concorrencial, de uma maneira nefasta. Então, olha, hoje se eu segrego uma indústria e eu crio uma PJ para uma indústria e uma PJ para distribuição, eu tenho uma redução de tributação. Só isso, fazendo só isso. Lícita. Então, hoje o empresário que não se vale dos benefícios tributários que tem, ele sai do mercado, porque ele não vai conseguir ter preço para competir com quem está usando as regras do jogo tributário. Né? Me parece que é um ciclo que você não sabe onde começou, onde terminou, mas você não vai jogar com as mesmas regras que os seus concorrentes estão jogando, você está fora do mercado. Então, todo mundo entra no jogo da tributação. É o mesmo problema de mandado de segurança, tese tributária. ISS na base de cálculo do PIS e COFINS agora, vocês devem ter vivido esse problema.
uma enxurrada de mandado de segurança às vésperas do julgamento. Agora, se eu, que sou da iniciativa privada, não falo para o meu cliente, vamos entrar com isso, e ele ouve isso de uma outra pessoa depois, ele vai falar que eu sou incompetente, que eu não sou zelosa, que eu não presto atenção no trabalho, e vai contratar outro. A gente acaba tendo que fazer um jogo tributário para não ficar no prejuízo. Não trazer um prejuízo, né, para esse ciclo econômico. O quarto problema desse creditamento, esse quarto problema da neutralidade, eles envolve o não pagamento do tributo, vai cair no colo de vocês, na cobrança judicial, que é o aumento da litigiosidade. Uma simples mudança no pagamento, na operacionalização do pagamento, aí o split payment, a separação do pagamento, vai trazer uma redução de problemas de uma ordem gigantesca. Então, assim, eu tenho... quais são os problemas do split payment? A gente tem agora, nos próximos um ano e meio, construir a operacionalização do split payment. Vai ser um grande problema, dos maiores problemas está sob a ordem ali, a guarda do comitê gestor, que tem que construir essa operacionalização, esse sistema de toda essa estruturação, mas também a gente vai ter um problema, né? Uma vez construiu e a gente vai melhorando ao longo do tempo. A gente tem esse problema da operacionalização, eu diria, para a gente entender como que vai lidar com tudo isso, e a gente tem os empresários, os senhores e senhoras devem ouvir muito na sequência, devem estar ouvindo, que a grande gritaria do empresariado em relação ao split payment é o que a gente está chamando de problema de fluxo de caixa, porque o dinheiro não vai mais entrar no bolso do empresário. Então, muito possivelmente, nas etapas de transição, os empresários vão sofrer esse problema, porque eles vêm de uma sistemática de que estão acostumados a receber aquele montante do dinheiro, e de uma hora para outra, aquele dinheiro não vai mais entrar para ele. Mas eu acredito também que é uma questão de ajuste, e não vai ser de hoje para amanhã. Os empresários terão tempo de se organizar em caixa para que não sofram quando da entrada em vigor dessa separação, ou seja, da não entrada do dinheiro no seu bolso. Mas eu só vejo vantagens, a despeito de precisarmos entender a operacionalização. Matheus, eu já disse que eu era uma grande fã sua, fiquei impressionado com você quando eu te conheci. A primeira pessoa que me falou de você foi o professor Sérgio Araújo. E eu te tenho em grande conta, eu acho que você será um dos grandes juristas que teremos na nossa história, e eu me sinto muito honrada, e é um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de dizer também que, algum tempo atrás, eu aprendi que é uma fábula, né? Que dizem que quando duas pessoas se encontram e elas trocam um objeto, cada uma sai desse encontro com um objeto. Quando duas pessoas se encontram e trocam conhecimento, elas saem desse encontro com o que elas já sabiam e com o que elas aprenderam. Senhoras e senhores, muito obrigada. Foi uma grande honra estar com vocês. Eu agradeço demais a palestra da professora Thalita. Essa é uma palestra que a professora Thalita fez de improviso, né? Então, imagine a quantidade de conhecimento que a professora Thalita tem, ela que tem trabalhado com bastante afinco na reforma tributária, né? Tem acompanhado de perto a reforma tributária. Eu fiz algumas anotações aqui, mas elas já foram sendo respondidas assim, ao longo da sua exposição. Eu também tenho uma dúvida, a minha maior dúvida com relação ao split payment é justamente essa questão do fluxo de caixa, justamente pelo fato de a gente ter empresas que trabalham com sazonalidade, né? Então, a empresa ela vende a prazo e, no entanto, ela tem que comprar matéria-prima para hoje porque ela fabrica hoje. E aí a gente tem esse lapso temporal, porque, enfim, o creditamento observa o regime de competência, aliás, de caixa, né, e o débito o regime de competência. Mas eu acho que já foi tudo muito bem respondido pela senhora ao longo da exposição. Não sei se o doutor Marcos Augusto tem alguma consideração também adicional a fazer, doutor Marcos Augusto? Satisfeito. Eu acho que podemos passar a palavra, se alguém tiver alguma pergunta também para fazer para o doutor Marcos Augusto ou para a doutora Thalita, fiquem à vontade. Acho que o colega José Márcio está...
Parabéns, professora Thalita, foi muito esclarecedora a sua aula, eu concordo com essas vamos dizer assim, esperança de que todas essa reforma vai trazer de melhor para a sociedade, né? Mas, assim, eu fico, às vezes, preocupado com aspectos práticos, né? Esse split payment, como isso irá funcionar na prática? Porque eu fico pensando assim, essas varejistas, né? Via Varejo está em recuperação extrajudicial, Magalu também, e elas todas trabalham com essa questão de fluxo de caixa para se manter e tal. E aí eu fico pensando o seguinte, tudo bem, se você pagar em Pix, pagar em cartão de crédito, é fácil operacionalizar isso aí, mas a gente não vai ver Via Varejo, Magalu e outras voltando ao crediário para o cara pagar em dinheiro, ou então vai ser obrigado, porque o Banco Central está pensando nesse Drex, que é essa moeda digital, vai ser obrigado todo mundo a usar meio digital, porque, a não ser que seja obrigado, a base monetária, né, o M1, digamos assim, que é o papel moeda em poder do público, hoje em dia, eu até fui conferir aqui, está em torno de 430 bilhões. Né? Você vai proibir as pessoas de comprar com papel moeda em dinheiro? Porque esse é o ponto, né? Porque, na medida em que é um incentivo enorme a você aumentar essa base monetária do M0, entendeu? Se você operacionaliza, né, esse recolhimento imediato do tributo. Então, na prática, é que todo o avanço legislativo tem sempre por trás os incentivos econômicos contrários dos agentes econômicos. Como é que eu vou? Porque todo mundo, né, se tem uma coisa que todo mundo não quer, é pagar tributo. Né? Então, as empresas, como a senhora falou, conseguir não pagar tributo é uma vantagem competitiva enorme. Né? Então, esses aspectos práticos é que me causam essa preocupação. Doutor José Márcio, está funcionando? Tá, né? Tá. Bela pergunta, belo comentário. É bom que a gente converse um pouco sobre isso. O split payment, e eu agradeço até porque eu não falei sobre isso, então ficou essa lacuna aqui. O split payment ele vai funcionar nas operações B2B, nas operações entre empresas, não com o consumidor final. Então, por que isso não vejo como um problema? Uma grande varejista ela vai adquirir aparelhos de ar-condicionado, vai adquirir 1.000 geladeiras da Brastemp, né, uma empresa XYZ. O split payment ele acontece nessas operações, entre empresas. Então, eu, Thalita, vou a uma loja aqui em Goiânia comprar uma geladeira. Quando eu for comprar essa geladeira, eu já sou a consumidora, eu sou, na realidade, a efetiva consumidora, eu sou a pagadora do tributo sobre o consumo. Mas, nesta operação, Thalita, loja que vende, a loja A, que está me vendendo essa geladeira, eu vou pagar ali para a loja 1.000 do produto, mais 300, vamos supor que seja uma alíquota de 20%. Mais 300 do tributo. Eu vou pagar para a loja da geladeira R$ 1.300. A relação do split payment, ela acontece na cadeia econômica entre pessoas jurídicas. Por isso que a gente fala que é uma operação B2B, business to business. Então, esta loja que eu fui comprar a geladeira aqui em Goiânia, ela adquiriu da indústria. Ela adquiriu 50 aparelhos, 50 geladeiras ou de uma distribuidora ou da indústria. Quando ela fez a aquisição dessas geladeiras, o pagamento que ela realizou vai sofrer o split payment. O meu pagamento, que eu sou a consumidora final, na hora de pagar a minha geladeira, já não tem mais o split, porque este é o verdadeiro valor do tributo. Então, o split payment, ele acontece entre empresas. Então, o que a gente fala muito assim, é muito difícil numa operação entre pessoas jurídicas,
que o pagamento não seja feito via instituição bancária, que não seja feita via Pix, via boleto bancário. Então, quando fala, por exemplo, a gente fala tem boleto bancário, notas fiscais, o que os formuladores dessa proposta dizem é que todos esses dados, a nota fiscal vai vir com a informação que já vai cruzar com o fisco, vai cruzar no banco, e o banco, na hora de fazer o split payment, ele vai ter olha que interessante isso, doutor José. Os bancos, o texto da lei fala até as instituições equiparadas, né? Porque o nosso sistema bancário, a gente tem tantas mudanças que talvez essas startups, não sei, fintechs da vida, participem desse processo no futuro, né? Do splitar o dinheiro. Então, a instituição, essa loja que fez as 50 aquisições, na hora que ela vai fazer o pagamento para a indústria ou para a distribuidora das geladeiras, ela vai pagar lá, vamos supor, R$200 mil mais o tributo. A instituição financeira bancária, quando receber aquele dinheiro daquele boleto bancário, ela vai cruzar a informação com o comitê gestor. Na hora de cruzar a informação com o comitê gestor vai dizer para o banco: este fornecedor tem crédito comigo acumulado. Então, ao invés de ele pagar tributo de 50, eu vou descontar vou descontar 30 dele, porque ele tem 20 de crédito. Então, esse cruzamento de dados de crédito e débito vai ser feito automaticamente, em uma comunicação da instituição financeira com o comitê gestor. Por isso que tem um comando na lei complementar que diz que se a instituição financeira, com ordem do comitê gestor, segurar mais crédito do que deveria daquele contribuinte, ele tem até 3 dias para devolver. E um outro dado muito interessante em tudo isso, o que eu falo agora desse creditamento? Algo que é muito valioso e que a gente não tem hoje e que tem sido muito pouco dito, e é importante que seja dito. O creditamento para aquele sujeito pagador, repassador, eu vou usar esse termo aqui, tá? Repassador de tributo, porque o empresário, e isso o professor Eurico Dessanti bate muito nessa tecla, o empresário na tributação sobre o consumo, ele não é contribuinte, ele não é pagador de tributo. Pagador de tributo sou eu que comprei essa garrafa de água. Nós somos os pagadores do tributo sobre o consumo. Então, a pessoa jurídica que está no meio da cadeia econômica, ela é repassadora do tributo. A gente teve uma discussão muito grande no início, para tentar mudar a nomenclatura de contribuinte, mas não prosperou. Por dificuldades é muita mudança, né, Matheus? Aí é muita mudança. Então, porque o termo contribuinte, ele causa essa certa... essa falsa sensação de que o empresário vai pagar o tributo, porque a ideia é que o empresário não acumule tributo, não carregue resíduo na tributação. Tanto é que, e aí falando em não cumulatividade, neutralidade, que a gente bate no split payment, a partir desse novo sistema tributário, a ideia é tudo gera direito de creditamento, menos, o professor Matheus mencionou cedo, bens para uso e consumo pessoal. Então, uma pessoa jurídica, qualquer que seja ela contrata um serviço de limpeza de ar-condicionado, ela faz compras no supermercado todo mês. Tudo isso que hoje a gente não traz para o creditamento, para esse encontro de crédito e débito tributário, será trazido. Por isso que a ideia é neutralidade na tributação, é que o empresário não pague tributo. E quem pague efetivamente o tributo seja o consumidor final. Então, o split payment, o grande papel dele, ele é uma ferramenta para organizar essa pretensão da neutralidade, da redução das fraudes, do rápido pagamento do tributo para o ente público e o ponto que eu disse que não tem sido mencionado. Hoje, o creditamento, o débito e o crédito, ele acontece quando da apuração do tributo no final do mês para pagamento no mês seguinte. Com essa metodologia do split payment,
o creditamento, o encontro, o crédito-débito é imediato. Porque ele é vinculado, doutor José, àquele boleto bancário, aquele pagamento, aquele PIX, aquela nota. Então, na hora que o empresário vai pagar aquele tributo e o comitê gestor ali, via instituição financeira, fala, não, ele tem crédito. Então, esse encontro vai ser feito de imediato. Então, de certa maneira, a gente tem uma antecipação do creditamento também. Não sei se eu respondi. O consumidor final ele não entra no jogo do split payment, porque não funciona para o consumidor final. Para a varejista que está vendendo para o consumidor final. Não, nesse elo, na relação, não. O split payment, ele finaliza no último elo da cadeia. Então, todo aquele que vai entregar um serviço ou um bem para o consumidor final, naquela relação eu não tenho mais o split, porque split é a separação ali do pagamento para fins do creditamento. Certo? Então, esse dinheiro já é o dinheiro efetivo do tributo. Não sei se não ficou claro, não, né? Vai continuar conversando, José. A gente dá a mão junto, entendeu? Eu acho que a grande saída também nessa reforma tributária que eu já aprendi, a gente senta junto e a gente ali, né? A gente dá a mão e fala, não, está confuso mesmo, está confuso. A gente, entendeu? É bom quando a gente encontra outros que pensam da mesma maneira, a gente fica à vontade para dizer essas coisas. Não sei se tem mais alguma pergunta. Bom, não tendo mais uma pergunta, agradeço imensamente, doutor Marcos Augusto, pela sua exposição. Doutora Thalita, também, mais uma vez, muito obrigado. A gente encerra o evento de hoje, né? Acho que o cerimonial vai nos convidar para um lanche de encerramento. E agradeço a todos e nos encontramos, então, amanhã. Obrigado.